Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada pelo governo canadense e diretora operacional da Visa Immigration. Hoje a gente vai falar sobre o programa Federal Skilled Worker. A imigração através do Federal Skilled Worker é uma das formas mais baratas e mais rápidas de imigrar para o Canadá. Para entender o programa do Federal Skilled Worker, é também extremamente importante entender como funciona o Express Entry. O Express Entry é um sistema online que gerencia alguns programas de imigração, dentre eles o Federal Skilled Worker. O Federal Skilled Worker é um dos programas mais populares de imigração através do Express Entry, porque permite que pessoas que estão fora do Canadá se qualifiquem, apliquem para a imigração e tenham a oportunidade de vir para o Canadá como residentes permanentes. O programa Federal Skilled Worker e o Express Entry são sistemas de pontos, e ambos têm pontuações diferentes com propósitos diferentes. Você precisa pontuar o mínimo de 67 pontos, 67 de 100 pontos possíveis, para poder qualificar para o Federal Skilled Worker e assim poder abrir um profile no sistema do Express Entry. O sistema do Express Entry, por sua vez, vai usar os mesmos critérios que foram atribuídos para a elegibilidade do Federal Skilled Worker, porém atribui uma pontuação que vai de 0 a 600 pontos, que aí sim vai ser utilizada para a seleção através das rodadas de convite que acontecem em média 2 vezes por mês. Para ser elegível pelo Federal Skilled Worker e assim poder criar um profile dentro do Express Entry, você tem 6 opções diferentes de seleção para considerar e receber pontos. Eu vou falar da mais importante para menos importante. O primeiro critério que a gente vai falar neste vídeo é o critério mais importante, que é o nível de proficiência que você vai apresentar, seja no inglês, seja no francês. Você pode apresentar o seu nível de proficiência em um ou outro, e também vai pontuar mais se você tiver condições de apresentar o seu nível de proficiência nos 2 idiomas. Normalmente a gente seleciona aquele idioma que você tem uma melhor proficiência como primeira língua para o propósito de elegibilidade e aquele que você tem menos proficiência como segunda linha. Lembrando que você não necessariamente precisa ter proficiência nos 2 idiomas, você pode ter em um ou em outro. O seu nível de proficiência é medido por uma métrica que nós chamamos de Canadian Language Benchmark Level, também conhecida como CLB. Para atender o requerimento mínimo quanto ao idioma e assim qualificar para o Federal Skilled Worker dentro do Express Entry, você precisa ter um mínimo de CLB 7 em cada uma das habilidades: Listening, Writing, Reading and Speaking. Apenas como referência, se você está fazendo o IELTS do tipo General Training para comprovar a sua proficiência no inglês para o programa de imigração, a nota mínima exigida é tirar 6 em cada uma das habilidades. Você pode pontuar entre 16 e 24 pontos para a primeira língua e até 4 pontos para a segunda língua. Quando você cria o seu profile no Express Entry, essa mesma pontuação de proficiência vai ser convertida nos pontos para o seu Express Entry Pool. E se você é solteiro, você pode receber até 160 pontos pelo critério de proficiência e, se você é casado, até 150 pontos pelo critério de proficiência no idioma inglês ou francês. O segundo fator de elegibilidade extremamente importante para sua pontuação é o fator educacional. Você receberá pontos de acordo com o seu nível acadêmico, sendo o mínimo requerido que você tenha high school, ou seja, o ensino médio. Existem diferentes níveis de pontuação, começando com 1 ano de diploma, também conhecido no Brasil como tecnólogo. Temos também 2 anos, 3 anos ou equivalente a bacharel, 2 cursos ou mais, sendo um de pelo menos 3 anos, mestrado e doutorado. Normalmente você se torna atraente em termos de pontuação quando você tem pelo menos um curso de 3 anos e mais algum curso adicional de pelo menos 1 ano, como por exemplo uma pós-graduação. Você pode receber até 25 pontos pelo critério de educação. Quanto à proficiência de inglês, uma vez que você entrar no Express Entry Pool, essa pontuação vai ser equivalente a até 150 pontos no pool do Express Entry. Quanto à educação, uma vez que você criar o seu profile no Express Entry Pool, a sua pontuação de educação pode ser de até 140 pontos, uma vez que você criar o seu profile no Express Entry Pool. Da mesma forma,
como para a proficiência de inglês ou francês, quando você cria o seu profile no Express Entry, a mesma pontuação atribuída para elegibilidade em termos de educação é convertida para a pontuação para o seu profile no Express Entry. Para o critério de educação, você pode receber até 140 pontos no seu Express Entry Pool se você for casado e até 150 pontos se você for solteiro. Agora a gente vai falar do terceiro item mais importante para a elegibilidade do Federal Skilled Worker, a idade. Esse item causa bastante confusão sobre qual que é a pontuação de elegibilidade e como essa pontuação é traduzida para o score no Express Entry Pool. Em termos de elegibilidade, você recebe um máximo de 12 pontos se você está entre 18 e 35 anos. E você perde um ponto a cada aniversário, até não ter mais nenhum ponto para elegibilidade neste item quando você tem 47 anos. Lembrando que não é porque você completou 47 anos ou mais que você não pode criar um Express Entry Profile. Você continua podendo criar, porém você não vai pontuar em termos de elegibilidade para o quesito idade. Quando essa pontuação é transferida para o seu Express Entry Score, a pontuação máxima é recebida entre 20 e 30 anos. Se você é solteiro, a máxima é de 110 pontos e se você é casado, a máxima é de 100 pontos. E a partir dos 30 anos, a cada aniversário, você vai perder em média 5 pontos. Quarto quesito super importante para considerar é a experiência profissional. Em termos de elegibilidade, você vai receber a pontuação de acordo com os anos trabalhados nos últimos 10 anos. Se você tem pelo menos um ano de experiência de trabalho contínua, full-time, em um NOC do tipo 0A ou B, você é elegível e você vai ter 9 pontos para elegibilidade. Se você tem de 2 a 3 anos, você vai ter 11 pontos para elegibilidade em relação à sua work experience. Se você tiver de 4 a 5 anos, você vai ter 13 pontos em relação à sua elegibilidade. E por último, se você tiver 6 anos ou mais, você vai ter 15 pontos referente à sua elegibilidade no Federal Skilled Worker. Porém, quando essa pontuação é transferida para o seu score no Express Entry, ela não é transferida diretamente em pontuação. Você só recebe pontos no seu Express Entry Score considerando os anos de experiência que você tem, combinado com os critérios de educação, experiência no Canadá ou nível de idioma. Essa pontuação é atribuída no que a gente chama de Combo Points e você pode receber o máximo de 100 pontos no seu CRS Score, que é a pontuação do seu profile no Express Entry. Esses 4 critérios que a gente falou até agora são os critérios principais para a sua elegibilidade pelo Federal Skilled Worker, mas existem ainda 2 critérios: o Arranged Employment, ou seja, oferta de trabalho, e os critérios de adaptabilidade. No caso de Arranged Employment, você recebe pontos adicionais quando você tem uma oferta de trabalho. Uma oferta de trabalho não é simplesmente o interesse de um empregador em te contratar, e sim este empregador ter feito um processo, seja ele o processo de LMIA ou o processo do Global Talent Stream, para garantir que a sua oferta de trabalho não está prejudicando o emprego de um canadense. O seu empregador precisa ter feito um processo de sponsor, de patrocínio, para que você possa assumir a sua oferta de trabalho no Canadá. No critério de elegibilidade do Express Entry, se você tiver a sua job offer dentro desses critérios, você recebe 10 pontos adicionais. Quando a gente traduz isso para o seu profile no Express Entry, você vai receber a pontuação de acordo com o NOC da sua posição. Se a sua posição é considerada de nível 00, você pode receber 200 pontos. Se a sua posição é do tipo 0A ou B, você vai receber 50 pontos. Se você não sabe o que é NOC, a gente tem um vídeo explicando tudo isso para você. É só clicar aqui no vídeo que você vai entender melhor como saber qual o NOC da sua posição. O último critério de elegibilidade do Federal Skilled Worker é um critério chamado adaptabilidade, ou seja, fatores que vão contribuir para a sua adaptação aqui no Canadá. Nesse critério você vai receber 5 pontos por cada um dos itens que você apresentar, com a máxima de 10 pontos para este item. Você pode pontuar para adaptabilidade se o seu esposo ou esposa fizer também o teste de inglês e ter pelo menos uma proficiência pré-intermediária, ou seja, o Canadian Language Benchmark Level 4, é bem baixinho, super tranquilo de conseguir. Você vai ter essa pontuação se você estudou por 2 anos no Canadá.
ou se o seu esposo ou esposa estudou 2 anos no Canadá. Você também vai ter essa pontuação se você ou seu esposo trabalhou por pelo menos 1 ano no Canadá. Lembrando que neste caso, se seu esposo trabalhou por 1 ano, não precisa ser considerado skilled worker para pontuar. E você vai ter também essa pontuação se você tem uma oferta de trabalho ou se você tem algum parente que já é um residente permanente ou um cidadão canadense no Canadá. Precisa ser parente de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, irmãos, tio ou tia, sobrinho ou sobrinha, avós ou netos. Em termos de Express Entry, apenas alguns itens vão pontuar também para o seu perfil no Express Entry. Por exemplo, o nível de inglês do seu esposo ou esposa pode contribuir para o perfil no Express Entry em até 20 pontos. O nível acadêmico do seu esposo ou esposa não qualifica para o critério de adaptabilidade ou do critério de elegibilidade, mas pode contribuir em até 10 pontos no profile do Express Entry. E por último, referente aos parentes, apenas se você tiver irmão ou irmã que já é residente permanente ou cidadão canadense, é que você vai receber os pontos adicionais no seu perfil do Express Entry. Um total de 15 pontos adicionais se você tem irmão ou irmã. Todos os outros parentes, apesar de contribuírem para a elegibilidade, não vão contribuir para o CRS Score, que é a pontuação do seu profile no Express Entry. Recapitulando sobre a pontuação do Federal Skilled Worker. Você precisa atingir 67 pontos para ser elegível para criar um profile. Pontuação máxima para a idade é de 12 pontos, pontuação máxima para Education é de 25 pontos, pontuação máxima para o idioma, primeira língua, é de 24 pontos e segunda língua, 4 pontos, adaptabilidade máxima de 10 pontos e oferta de trabalho máxima de 10 pontos. Se você tiver 67, não é uma competição de quem tem mais ou menos, você consegue entrar e criar um profile no Express Entry Pool. Saber a sua elegibilidade é extremamente importante, porém no final do dia o que vai contar para você imigrar vão ser os pontos no Express Entry. Como você pode ver, não é tão simples assim para encontrar a sua elegibilidade. É por isso que a Visa Immigration tem um teste gratuito no site que ajuda você a determinar se você é elegível para o processo do Federal Skilled Worker. Para isso, basta entrar no nosso site e fazer o teste de elegibilidade do Express Entry. Você também pode contar com o apoio de um dos nossos consultores regulamentados para, em uma consulta, te explicar a elegibilidade e também lhe ajudar a criar mecanismos para você melhorar a sua pontuação e se tornar elegível para aplicar para migrar para o Canadá mesmo do Brasil. Um beijo, até a próxima!